Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 18 de dezembro, e nós estamos celebrando o quarto domingo do Advento, cujo evangelho é o de Mateus 1, 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Caros irmãos e irmãs, nesse quarto domingo do Advento, a Igreja contempla a imagem de Maria, que está grávida do mistério de Deus, o Deus conosco, Emanuel, que nascerá do ventre de uma virgem. Assim, Deus vai realizar no nosso meio a salvação que ele havia prometido desde o Antigo Testamento. O evangelista Mateus, hoje, ele nos apresenta a origem de Jesus. Para que o seu unigênito, o Filho de Deus, entrasse na história dos homens, esse mesmo Deus vai pedir a colaboração dos homens. Por isso Deus Pai escolhe Maria para ser a mãe de Jesus e José para ser o pai adotivo. Maria está prometida em casamento a José e de repente a Virgem aparece grávida pela ação do Espírito Santo. José não entende o mistério, mas sendo ele justo, ele resolve deixar Maria em segredo. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Vai ser esta mensagem que o anjo do Senhor vai revelar a José durante o seu sonho. Então, Mateus também vai explicar aqui o significado do nome de Jesus, que significa Deus salva, né? E aí está, portanto, o sentido da salvação que Deus quer nos trazer na pessoa do seu Filho. Tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus veio realizar esta salvação. E nós poderíamos nos perguntar, o que significa a salvação de Deus para nós? Então, a salvação é a realização da encarnação do Verbo de Deus. Portanto, ao assumir a nossa humanidade, Cristo recebeu do que era nosso e nos deu do que era dele. Todavia, tudo que era nosso e que foi assumido por Cristo havia sido dado a nós pelo próprio Pai. Então, ao assumir a nossa carne, Cristo nos tocou para sempre com a sua divindade e nos abriu assim a porta do reino. Então, a salvação do homem é uma iniciativa de Deus, porque Deus poderia ter nos deixado como simples criaturas, mas Deus, portanto, quer nos chamar assim à comunhão de vida com Ele. Então, a salvação é participar da vida do próprio Deus. Cristo, então, desceu até nós, a fim de que pudéssemos, então, ser levados até as alturas do céu. Então, Jesus veio para realizar a nossa salvação, caros irmãos. Esse é o sentido da mensagem do Evangelho de hoje. Então, nele, a profecia de Isaías se cumpre plenamente. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Isso mesmo, Deus está conosco. Ele se chamará Jesus, porque salvará seu povo dos seus pecados. E estará próximo de cada um de nós. Ele será chamado Emanuel, porque nele nós reconhecemos que Deus está conosco. E ele é a salvação de Deus para nós. Ele é a certeza de que Deus está conosco. E como Deus pode estar conosco? Deus está conosco em Cristo porque Ele é o sinal vivo, o sacramento perfeito e visível do Pai, que é invisível e que está sempre conosco. Ele se chama Deus conosco, porque veio nos revelar que Deus está ao nosso lado.
está ao nosso favor, quer a nossa salvação. Cristo vem nos revelar que o Pai está ao nosso lado sempre. As iniciativas de Deus são sempre salvíficas e a todo momento Ele deseja associar a si a sua criatura, o homem, a mulher. Esse é o Deus conosco. Deus está conosco, Ele caminha conosco, Ele está sempre do nosso lado. A sua palavra, mesmo quando nos faz enxergar com clareza os nossos pecados, mesmo quando parece ser dura e ao mesmo tempo aparentemente vem nos dilacerar, é sempre a palavra de alguém que está do nosso lado, ao nosso favor, que deseja o nosso bem, que quer salvar-nos, purificar-nos, dar-nos vida e vida em abundância. Por isso, meus caros irmãos, nesse último domingo do Advento, entremos como José na dinâmica desse mistério. Contemplemos esse doce intercâmbio, essa misteriosa iniciativa de Deus que nos surpreende trazendo bem a salvação. Entremos na alegria da salvação. Alegremos-nos porque Deus está conosco e nos enviou salvação e paz através do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo, os nossos beatos Padre Victor e a Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.